Olá, seguidores. Fazer um vídeo aqui, espero que rápido, tá? Para dar minha opinião sobre a liquidez em fundos imobiliários. Essa daqui que eu acho que é uma das grandes groselhas ou abobrinhas aqui dos grandes influenciadores. Eles batem bastante nessa tecla, né? Dão uma importância enorme para a questão da liquidez diária dos fundos imobiliários, mas não vejo isso aqui como tão importante assim não, tá? Então, vou dar aqui os meus argumentos. Aqui é o Thiago PS, do canal Fique Esperto. Então, eu tive essa ideia aqui para esse vídeo a partir da dúvida aqui do Guilherme. Me perguntou o seguinte: Thiago, quanto de liquidez média diária tu considera o mínimo para olhar para um fundo? 300 mil? Aqui acho que foi até uma dúvida justa, até eu estava querendo aqui uma noção aqui de quanto que eu coloco um valor digno aqui para liquidez, mas aí eu respondi o seguinte: liquidez para mim é secundário. Sinceramente, nem olho isso, não tenho nem condições de opinar. E aqui realmente é a minha opinião, tá? Questão de liquidez, para mim eu falei que secundário, mas terciário, ou até, não sei nem como é que fala aqui, para quarta, quinta importância, tá? É um dos últimos quesitos aqui da minha lista. A não ser que a liquidez realmente seja uma coisa muito, muito feia, né? Só questão de liquidez muitíssimo baixíssimas, menos de 100 mil reais, talvez, uns 50 mil reais, aí já fica realmente bem chato, né? Mas, no entanto, geralmente esses fundos já são desclassificados por outros pontos, né? Nem é tanta questão da liquidez, mas acaba descartando por outras questões. E aqui um ponto importante, eu prefiro muito mais um fundo pequeno, e mesmo que com uma liquidez não muito boa, do que uma liquidez de milhões, mas no gestor ele não perde uma oportunidade de sacanear os cotistas. Por exemplo, vou dar aqui, exemplificar vocês com o caso de hedge funds. Pegar aqui o da Valora, VGHF11, já teve um monte de caso aqui feio de ancoragem de fundo da própria casa, conflito de interesses, teve aquela absorção de alguns fundos que acabou trazendo inadimplência para dentro da carteira. Então aqui é um fundo que tem atualmente uma liquidez média diária aqui por volta de 2,5 milhões de reais por dia. Então, realmente uma liquidez boa, né? Que é um fundo gigantesco. No entanto, sou muito mais um hedge fund como Mana 11 da Manati, onde a gestora até o momento tem se mostrado muito mais alinhada aqui com os interesses cotistas, né? Por aqui temos uma liquidez de 1 milhão de reais, até que uma boa liquidez, né? Uma boa liquidez. Deixa eu ver aqui um fundo menor, mas que mesmo assim ainda considero superior. Vou pegar aqui o CC611 da Canuma. Tem aqui uma liquidez média diária, 170, 250 mil. Estou gravando aqui à noite, não vou conseguir abrir o home broker aqui. Provavelmente tem alguma diferença boa aqui entre o bid e o ask, ou seja, a melhor compra e a melhor venda. Que é uma liquidez média de 200 mil reais, realmente que já é uma liquidez que pode ser considerada baixa, né? Mesmo assim, ainda sou muito mais um fundo desse daqui do que CC611. Tanto para traders quanto para holders. Primeiro falar aqui para holders, né? Olha, talvez que na hora de você posicionar, na hora de você querer sair, talvez você vai passar um pouco mais de dor de cabeça para ficar aqui comprando. Mas é melhor você ter uma dor de cabeça aqui, logo no começo que você está comprando, ou talvez quando você está vendendo, do que você ter uma dor de cabeça maior ainda com o gestor fazendo lambança no meio do caminho, tá? Então, tem isso em mente. Essa questão de liquidez na hora de comprar, só você colocar uma ordem ali, largar, ou então não ser tão enjoado, não ficar querendo barganhar uma compra muito boa e aceitar o preço que está lá de mercado, caso não tenha uma diferença muito grande. Então, aqui para o holder, não vejo como desculpa essa questão da liquidez, a não ser que seja realmente muito baixa.
Já para o público trader, olha, tem vezes que a liquidez pode ser boa ou ser ruim, tá? Para mim não é um ponto para impeditivo aqui de realizar trade, porque em fundos de baixa liquidez também é muito interessante você fazer trade, tá? A cotação desaba e sobe com bastante facilidade. Vou mostrar, por exemplo, aqui a HSAF 11, é um que atualmente está com uma volatilidade imensa, né? Que no caso subindo quase 3%, depois cai quase 2%, que é muito por conta da falta de liquidez. Se não fosse isso, provavelmente não teríamos toda essa volatilidade. Deixa eu pegar aqui a liquidez de HSAF 11. Até que tá uma liquidez boa, hein? R$ 500 mil, R$ 200 mil. Aqui é um fundo que tinha um histórico de liquidez bem fraquinha. Mas então, que o recado, principalmente para o holder, eu vejo muitos holders aqui dando muita importância para essa questão da liquidez. Mas, enfim, como eu disse, é última das últimas coisas. Outro hedge fund aqui, por exemplo, que tem uma liquidez aqui, é uma liquidez até baixa aqui para um tamanho do fundo aqui, esse da VBI/Pat, um fundo aqui de quase R$ 763 milhões. Mas enfim, aqui é um fundo grande, mas que também é cheio de lambança, que é um amontoado de fundos, não tem estratégia nenhuma, é só colocar quanto mais fundos melhores. Mas enfim, agora aqui falando sobre por que que talvez os grandes influenciadores batem tanto nessa tecla aqui da liquidez. E então, cheguei aqui e pensei em alguns motivos, tá? É, pensei na possibilidade aqui desses influenciadores, muitos têm casos de análise. Preciso falar de fundos que consigam dar vazão para os investidores que seguem eles, né? Para as recomendações deles. Então, pode ser um motivo também. Apesar de que tem casos de análise aí que adora recomendar fundo pequeno para depois inflar a cota dele e ficar aqui a impressão que pauta o mercado, né? Por exemplo, a Casa de Análise faz uma recomendação de fundo pequeno, essa cotação do fundo pequeno sobe lá em cima daquele salto gigantesco, as pessoas vão começar a procurar saber o que foi que aconteceu. Aí a pessoa fala, foi fulano de tal que recomendou. As pessoas vão começar a pensar, esse cara aí ele tem bastante influência aqui sobre o mercado, eu vou começar a seguir ele. Aí começa meio que é um marketing gratuito, né? Quando a Casa de Análise recomenda um fundo pequeno. Então, tenha isso em mente aí quando sair recomendação de fundo pequeno em algumas casas de análise, tá? Pode ser apenas isso. Outro motivo aqui também para os influenciadores adorarem a questão da liquidez é puxar o saco das grandes gestoras, né? O cafezinho ali da Faria Lima deve rolar com muito mais facilidade entre as grandes gestoras. Então aqui tem essa troca de interesses também, tá? E além aqui, essa questão da liquidez, recentemente até já fiz um vídeo aqui criticando investidores que utilizam o fundo C/10 como escolha para investimento. Algo para mim não faz o menor sentido, o risco é enorme, tá? Você limitar suas opções por um fator que não tem nada a ver com os fundamentos. Tem aqui também outra coisa que os influenciadores adoram também, a questão do tamanho do fundo. É colocar, compra fundo de tal tamanho. Olha, ser um fundo grande tem alguma das suas vantagens, né? Entanto, não é assim não, tá? Por exemplo, se a gente pegar a Vigia 11, é um fiago gigantesco, né? Não sei em que posição que ele fica aqui entre os maiores, mas está aqui R$ 835 milhões. Mas quando você vai ver uma concentração na carteira, uma concentração absurda, né? Nem sei, acho que na última vez aqui uns 20, quase 30% aqui com um único devedor, esse tal de Fiagril, não sei como é que tá agora, mas enfim, tamanho aqui do fundo também não é questão automática não, tá? Não é porque o fundo é gigante na casa dos bilhões de reais que significa necessariamente que seja um fundo interessante. Então foi isso, galera. Espero ter curtido. Peça seu like, se inscreva no canal. Não se nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.